Clélia foi uma figura muito forte, muito querida nossa. É uma pessoa na qual a gente se espelha para todas as coisas. Madre Clélia nasceu de uma família pobre, inicialmente, tanto que quando ela nasce, eles estão morando de favor na casa de amigos de um conde. E logo cedo ela perde os irmãozinhos, depois ela perde a mãe, daí ela perde a avó porque o pai a expulsa de casa. Aí o pai casa uma segunda vez, depois ele se junta à sua própria empregada e daí a madrasta deixa a casa. Então a infância de Madre Clélia foi marcada pela fé e pelo sofrimento, né? E foi marcada muito fortemente pela avó, pela educação da avó. E mais tarde o pai sai de onde ele morava, Forlì, e ele se muda para São Remo, uma cidade mais próspera. E a partir de então, de empregado que ele era de ferrovias, ele passou a se tornar um senhor de negócios, que nem Clélia entendia e aceitava. Quando Clélia viu que o pai se voltava para coisas que não eram tão interessantes para aquilo que ela sentia, por aquilo que ela intuía e pelos valores que ela vivia, ela disse: eu preciso me consagrar a Deus para salvar meu pai. Então, o ideal vocacional dela nasce para salvar e converter seu pai. Por fim, o pai deixa e ela entra numa congregação. Tem um terremoto, o pai vai buscá-la e leva de volta para casa porque não quer ver a filha no perigo. Aí ela entra em outra congregação. Aí ela adoece, o pai vai buscá-la e ela fica em casa. A partir de então, ela decide: eu vou fundar uma congregação. Mas ela não expressa isso ainda claramente. E ela vai para a congregação das Filhas de Santa Maria da Divina Providência em Como, na cidade de Como, uma congregação fundada por Guanella, o bispo Guanella, e ela ali entra, se torna noviça, e como noviça, ela começa a cuidar de orfanzinhas. De saúde frágil, Madre Clélia contraiu tuberculose e esteve à beira da morte. As orfanzinhas iniciaram uma novena ao Imaculado Coração de Maria. A graça da cura permitiu que Clélia realizasse o apelo que Jesus fazia ao seu coração, de fundar um instituto religioso em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Curada, deixa a cidade de Como e parte para Viareggio, onde, no dia 30 de maio de 1894, inicia o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, com o único objetivo de tornar o coração de Jesus mais conhecido e amado. Sua vida ganha a imagem do grão de trigo que cai na terra e morre para frutificar a sua mais bela e verdadeira semelhança. Ela traz a expressão do Evangelho, que ela diz: se o grão de trigo não morre, não cai na terra, não morre, não dá fruto. Então, parece que Madre Clélia guardou de tal modo essa expressão, essa palavra de Jesus no Evangelho, e foi compreendendo que se ela não se tornasse esse grão de trigo, o nosso instituto também não nasceria, não teria vida. Aquilo que parecia ser o fim torna-se um novo começo. O Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, com a ajuda de Dom João Batista Scalabrini, abre-se à expansão missionária. Depois de uma primeira vinda das apóstolas ao Brasil com destino a São Paulo, no mesmo ano, 4 irmãs partem da Itália com destino a Curitiba, a colônia de imigrantes italianos em Santa Felicidade. Eu sinto, percebo, pelo que conheço dela, que o mais difícil para a Clélia, ela precisou mais coragem, acho que não tanto para deixar aquilo que era de material para ela, porque quando você tem um amor maior, o material se torna secundário, isso já não é mais tão importante, mas acho que ela precisou de muita coragem para ir contra a vontade do seu pai, para não deixar que ele a influenciasse, para dizer para ele: não, o que o senhor sonhou para mim, que eu continue os seus negócios, aquilo, o seu patrimônio que o senhor formou até agora. E o pai tinha certeza que ela ia continuar. Como filha única, ela daria continuidade. E ela dizer: não, para mim eu tenho outro sonho na minha vida. E era totalmente contrário, né? Se o pai queria uma filha que vivesse em riqueza,
pobreza, ela escolhe a pobreza até enquanto voto, para poder partilhar isso com os mais necessitados. Então, a coragem dela é movida pelo amor que ela tem. A experiência com o coração de Jesus, o estar apaixonada por Ele, faz com que ela tenha a coragem de deixar tudo, de largar tudo que é de material, as possibilidades que tinha na vida, para se aventurar numa vocação e numa missão totalmente desconhecida também para ela. Quando ela sente o chamado, quando ela resolve que vai fundar algo em honra ao coração de Jesus, mas sempre para fazer o bem para as pessoas, ela não sabe nem aonde, nem para que cidade ela vai, onde ela vai fazer isso. Então é totalmente desafiador e inesperado. E ela assume, tem a coragem de fazer, movida pelo amor. E ela, a Madre Merlone, encontrou grande apoio no bispo de Piacenza, que era Monsignor Giovanni Battista Scalabrini, que é o fundador dos missionários de São Carlos em 1887 e fundou também as irmãs Scalabrinianas. E ele queria que a irmã Clélia Merlone fosse scalabriniana. Mas ela tinha feito uma promessa ao coração de Jesus, que ela tinha uma doença grave, ela atribuía ao coração de Jesus. Por isso, ela, em vez de ser scalabriniana ou das missionárias de São Carlos, ela fundou o Instituto das Apóstolas Sagrado Coração de Jesus. As Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus chegaram ao Brasil no ano de 1900. O primeiro grupo de irmãs missionárias, composto por 6 irmãs, chegou no estado de São Paulo, no bairro do Ipiranga. E depois o segundo grupo, no ano também de 1900, composto por 4 irmãs, o grupo instalou-se aqui no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba. Primeiramente, as irmãs se dedicaram no atendimento aos imigrantes. Com o passar dos anos, muitas jovens, vendo o testemunho das irmãs, pediram para ingressar na congregação. Então, no Brasil, a congregação teve uma expansão assim muito profícua. Então, dos anos de 1900 a 1915, nós tínhamos aqui no Brasil cerca de 100 irmãs. E os campos de missão das irmãs, ele é assim bastante abrangente. Então, a educação, a saúde, a promoção humana e social, além do serviço pastoral. Então, além aqui do estado do Paraná, de São Paulo, a missão das irmãs foi se estendendo para outros estados. Hoje, as irmãs estão presentes em 11 estados brasileiros. A congregação está presente em 15 países e nos 4 continentes: americano, europeu, africano e asiático. A missão das irmãs é a mesma, é a de levar o amor, a ternura do Sagrado Coração de Jesus. Porém, as obras de missão, ela varia de acordo com o país, de acordo com a necessidade local. Na nossa congregação, desde as origens, Madre Clélia sempre uniu educação e catequese. Então, ela própria, como adulta, ela ia às paróquias e pedia permissão para o pároco para catequizar mesmo as pessoas adultas que não tiveram essa oportunidade. Então, para ela era muito forte ser educado e ser catequizado, porque cultura evangelizada, ela produz seres humanos mais inteiros, mais completos, né, nos seus valores. Então, o princípio da educação católica é que a cultura seja evangelizada e que se evangelize pela cultura. A paixão de Madre Clélia pelo coração de Jesus impregnou nossas primeiras irmãs de tal forma que, mesmo indo para diferentes países depois, né, primeiramente no Brasil, elas conseguiram realmente levar adiante essa essência desse amor maior que é o coração de Jesus. Então, percebemos assim que toda a missão, principalmente, né, no nosso caso, na educação, o quanto isso ficou no coração das crianças, que foram crescendo, que foram formando famílias
e que foram educando seus filhos e está perpassando as gerações. As freiras vieram da Itália, certo? E ficavam uma missão católica, ajuda às famílias, apoio às famílias. Eu lembro muito bem, quantas vezes eu via as freiras lá em casa. Eu mesmo vinha tomar injeção aqui no colégio. Os médicos em Curitiba aceitavam, e eu vinha aqui no colégio para tomar a injeção. Então são coisas assim, elas tinham o trabalho Caritas no início. Então a primeira instalação delas foi feita com a ajuda dos colonos. Isso foi feito com a ajuda dos colonos, que davam areia, materiais de construção, ajuda financeira também um pouco, se promoviam algumas festas tal, e a arrecadação lá. Depois, sim, o governo ajudou, o governo do Paraná ajudou também, entrou, e construíram já como escola, mas depois de 1900. O relacionamento das famílias com as irmãs era espetacular, porque elas encontravam aqui o apoio, muita coisa que com relação a, digamos assim, a vivência na religião, a catequese, enfim, eram muito bem, havia um entrelaçamento muito grande entre as irmãs do colégio e as famílias de Santa. Santa Felicidade foi uma colônia italiana, fundada em 1878, no começo com 15 famílias. E cada família recebeu um terreno, mais ou menos de acordo com a colônia Antônio Rebouça, que é fundada neste mesmo ano, mais ou menos 100 mil metros quadrados, que equivalia a mais ou menos 4 alqueires de terreno. E assim vai se desenhando a história da educação que passa pelo coração. E essa migração veio buscar aqui sobrevivência. E esses primeiros imigrantes que vieram para cá, eles vieram com uma vontade, acho que não tem como traduzir isso facilmente, assim, sabe, de sobreviver, de se superar. Então eles tiveram que reorganizar esse espaço aqui, né? E se empenharam, se dedicaram para isso. E nesse sentido que também a escola e a igreja, que está aqui do lado, né, foram extremamente importantes, como aqueles centros onde eles se reuniam, onde também eles podiam deixar os filhos com segurança, por exemplo, seja na escola, seja na catequese. E como tem dentro desse processo antropológico a formação cristã, né, o cristianismo, então a escola católica, a escola Imaculada Conceição, né, e esse carisma do amor ao Sagrado Coração de Jesus, né, que Madre Clélia projetou isso dentro da sua missão, eu acho que ele veio de encontro a essa necessidade desses migrantes terem a certeza que seus filhos também seriam educados na fé. A escola é o coração do bairro, né? Porque ela iniciou, quando os italianos vieram para cá, eles sentiram a necessidade de ter a religiosidade deles em algum momento, né? E pediram para que viessem as irmãs para fazer isso. Então, na verdade, eu acho que a escola é o centro, é o coração do bairro, e ao redor dela se criou toda essa comunidade italiana, se desenvolveu o comércio. Então, é tudo. Eu acho que a escola é tudo para esse bairro, é o que significa. O carisma de Madre Clélia e do Sagrado é o que impulsiona, o que nos leva a acreditar nessa educação como obra de amor, né? Embasada em todos esses princípios. Ela é confessional, ela tem todo esse lado que faz os valores, os princípios e o que norteia a vida de todo mundo. Então é muito difícil não ser marcado por isso, né? Quem estuda aqui sempre volta e fica difícil de sair e de não ter isso na sua trajetória de vida. O padre, naquele tempo, nem era propriamente paróquia, mas era uma comunidade muito bem organizada. Ele se chamava Padre Francisco Brescianini. E ele, então,
fundou a Escola de Santa Felicidade e confiou a Escola de Santa Felicidade às Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Elas atenderam este pedido do padre Francisco Brescianini, então elas vieram para a Escola de Santa Felicidade, naquele tempo, hoje Imaculada Conceição. Meu pai e minha mãe foram alunos daqui do Imaculada. Naquele tempo não era Colégio Imaculada, era Escola Paroquial Santa Felicidade. Era o nome da escola. E as primeiras irmãs que vieram, foram heroínas de muito sacrifício e muito determinismo, e levavam com muito amor. Nossa madre dizia assim, nossa madre fundadora: levai a todos uma chama do amor do coração, da ternura do coração de Jesus. Durante o meu tempo, fiz o curso primário aqui, nessa escola. Por isso que eu me orgulho dessa escola. Alfabetizada nessa escola. Das primeiras irmãs que vieram. Por aquilo que a gente conhece da história, a gente sabe que isso foi um momento muito bonito. Porque o que eles mais queriam eram religiosas, porque o italiano simples, o italiano hoje em dia tem uma aversão, às vezes, à igreja, à fé cristã. Mas na época eles percebiam que se não tivessem a catequese e a escola, eles não teriam futuro. Nem para o valor da família, que é o valor da fé que eles trouxeram, e nem para o futuro próprio das pessoas. Então, a educação, embora o italiano por si não é muito ligado à educação, principalmente uma educação que tem que pagar, eles não aceitam. Mas eles reconheceram que precisava de escola. Era fundamental. Então, as nossas irmãs vieram para assumir a catequese junto com os padres na paróquia e a escola. Eles tinham uma pequena escola paroquial que os padres tinham construído. Daí, quando as irmãs chegaram, elas assumiram essa escola paroquial, que depois foi dada para a congregação e se tornou a Escola Imaculada Conceição mais tarde, né? Mas a escola paroquial já existia, só que não tinha quem trabalhasse com as crianças, né? Os padres já queriam isso, porque os padres tinham essa visão. Mas daí os italianos também começaram a pedir, os migrantes, e aí a nossa madre aceitou esse desafio porque ela amava a educação. A escola para ela era fundamental. Então, a grande importância das irmãs educadoras, uma educação humana, uma educação patriótica e uma educação evidente cristã e católica. Esta é a importância, então, das irmãs fundadas pela Beata Clélia Merloni. Nós partimos do princípio de que a nossa educação ela precisa ser integral, né? A gente não trabalha só com cabeça, a gente tem o nosso lema de educação que passa pelo coração. E não é só o coração da pessoa, né? Ela tem uma fusão de corações aqui. Ela sai do coração de Jesus para chegar até no coração dos nossos educandos. Isso para nós é educação, forma a pessoa toda. Também nesses grupos onde eu trabalho é educativo, porque a gente está falando de pessoa inteira, da sua espiritualidade, da sua dimensão solidária, do seu ir ao encontro do outro. Então é completamente educação. Mas com a criação da nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em Bauru, por uma irmã paranaense de Piraquara, a irmã Arminda Esbrícia, as irmãs bem jovens iam a Bauru para se formarem em diferentes áreas, para retornarem como professoras, e assim as escolas puderam ir crescendo nos graus de ensino, até colocar o ensino fundamental todo, né, o primário, o antigo primário e ginásio. Depois, em 1946, o curso normal, o científico,
E a partir dali as nossas irmãs sempre trabalharam em poucas escolas com o ensino médio, seja ele normal ou científico. Mas todas elas já tinham até o ensino fundamental 2 hoje, né? O curso primário e secundário. Mas a partir de 1957, aí as nossas irmãs já começaram a lecionar também no ginásio. E a partir de então, com a colocação do curso científico e normal, nós precisamos de professores de outras áreas, como física, química, biologia, e aí nós buscamos a colaboração direta de leigos profissionais que nos ajudavam a fazer com que as nossas obras, as nossas escolas ganhassem corpo, confiança e também confiabilidade do povo. E aí eu me tornei a primeira leiga que foi coordenadora de ensino religioso. E para mim, essa mudança de história para ensino religioso foi muito importante, porque eu achava que com o ensino religioso eu tinha assim condições de me deparar mais com a parte formativa dos meus alunos. Esse acolher, esse escutar, esse orientar é que faz a diferença. E os nossos educadores hoje são preparados também para isso. Trabalhamos muito a formação continuada e sempre passando essa espiritualidade, para que cada área do conhecimento realmente seja perpassada pelos valores que não passam, que leve à transcendência. Eu acredito, sim, que a unidade se constrói na fidelidade. Então, a nossa fidelidade ao carisma, esse empenho, essa busca, esse renovar-se, porque nós não fazemos hoje educação igual nós fazíamos 50 anos atrás, 30, 40, nem 10 anos e nem 5. A dinâmica do mundo mudou muito. Então, esse atualizar o carisma hoje é que faz a diferença. Porque hoje o jovem, hoje a criança, mudou muito, não é igual ao passado. As famílias hoje, a dinâmica é diferente. Mas a nossa fidelidade é ao carisma, porque o amor não muda. A essência não muda, que é o coração de Jesus. O espírito de Madre Clélia está presente. Então, o que garante essa continuidade realmente é viver os valores que não passam, aquilo que transcende, que é muito forte em nós, porque nós nunca fomos assim, mudamos por mudar. Tudo é feito assim com uma construção. A congregação tem essa característica. Tudo é pensado, aprofundado, bem elaborado, avançando aos poucos. Não é que chega alguma coisa que vai mudar, não. É construção. E isso tem nos garantido essa continuidade. Porque nós sabemos quantas coisas por aí que desmoronaram pelo fato de não ter essa sensatez, esse discernimento, essa preparação. Tem algo assim que exige muito estudo, muita oração, muita entrega a Deus, muita sabedoria que vem do alto. Então, acho que a oração, o amor à Eucaristia, isso tem sido a nossa força maior. Confesso a vocês que eu começo o meu dia bem cedinho, diante do sacrário, ele que me potencializa todos os dias. Estou na direção da escola já há muitos anos e é algo assim que é um ardor dentro de mim. E tudo é graça de Deus. Eu falo sempre que eu sou um cisco que Deus potencializa cada dia. Então é Ele que vai à frente. Madre Clélia vai comigo e às vezes, né, apelo a toda a corte celeste, mas assim, eu não estou sozinha, ninguém de nós está sozinho. Nós somos equipes que se amam, que se ajudam, que refletem juntas, que decidem juntas e que avançam sempre atentas àquilo que o amor maior solicita. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui entrevistado, quando eu estava falando antes, foi assim, uma pergunta que eu fiz para a irmã Claudete. Eu olhei para ela e falei assim, qual é o carisma de vocês, né? Aí ela dá uma olhadinha para a irmã Maria, olhando para mim e falou assim, nossa, o carisma é o Sagrado Coração de Jesus, né? É o amor pelo Sagrado Coração de Jesus, é divulgar esse amor dentro da nossa missão, dentro do nosso trabalho, dentro da comunidade escolar. Aquilo me marcou muito, assim, antes de começar meu trabalho aqui. E de fato a gente pôde sentindo nesses 22 anos, eu estou aqui desde 98, com a graça de Deus, eu pude perceber de fato a importância de você colocar na frente do seu trabalho, não só pela razão, mas pelo seu coração, esse amor
no seu trabalho, esse amor do coração de Jesus. Nós trabalhamos com ensino de qualidade nas questões pedagógicas, sempre inovando. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Que a escola, a nossa escola, o Colégio Imaculada, tem 120 anos, porém nós não paramos no tempo. Então, aqui em Santa Felicidade, nós somos reconhecidos pela tradição, né, porque estamos aqui há 120 anos, porém nós não paramos no tempo. Mas isso nunca esquecendo da nossa tradição e dos valores, né, que com certeza nós somos uma escola em pastoral e isso nós nunca vamos deixar de lado. Então, a rotina de oração, o ser presença na vida das crianças. Aqui nós somos uma escola de mais de 1000 alunos, né? E nós sabemos o nome de cada um. Cada um é único. Então, nós atendemos as crianças, realmente, os jovens, nas suas necessidades. Conhecemos pelo nome. Quando eles entram lá no portão, se a pessoa que está lá percebe que está mais tristinha, se naquele dia está feliz, então lá do portão nós já sabemos como essa criança está e fazemos realmente esse atendimento. Por isso que nós falamos que a nossa escola é uma escola em pastoral. Todas as nossas ações, desde o nosso planejamento, né, o nosso planejamento dos conteúdos mesmo. Os professores têm um planejamento curricular estruturado, mas no encaminhamento metodológico, esse trabalho do Evangelho, baseado no Evangelho, ele acontece. Então, mesmo quando nós trabalhamos o pedagógico, as matérias, nós trabalhamos também o outro lado. Como? Nos trabalhos em grupo, na vivência de sala de aula de todos os dias, nos conflitos que surgem, né, com crianças e adolescentes, com todos, né, conosco. Então, nesses conflitos, todos nós buscamos trabalhar essa essência pastoral, essa essência do Evangelho, as virtudes. Então, em todos os momentos, a gente coloca esse trabalho, essa essência, né? Uma história de amor e fé que se confunde, se funde e emociona. Quando lançamos o CIESC, fizemos bastante barulho para que as pessoas perguntassem o que foi. Estamos em rede. A nossa rede agora é CIESC. Somos diferentes escolas, mas somos um único grupo. Somos apóstolas e somos educadores da mesma instituição. E como nos unimos com o Brasil agora, não é mais só o Paraná, é Brasil e Argentina, né? Somos uma única rede. Isso ganhou muita força. Eu tenho a superiora daqui me fez uma pergunta numa entrevista há tempo atrás. Por que o colégio aqui tem todo esse carisma? Por que é tão foi tão intensa a participação dele aqui? E eu dizia para ela que foi aqui que eu amadureci. E foi aqui que eu criei, que dei fibra de aço ao meu caráter. Então, eles incutiram, o colégio incutiu no caráter dos da minha época. Nós éramos uma segunda família aqui dentro. Sempre através das obras, né? A gente não consegue viver um carisma, a gente entende o carisma como um dom, algo que vem de Deus, do Espírito, mas a gente precisa de algo concreto para fazer esse carisma se espalhar. Para sempre, dos meus filhos, da minha família, de todos nós. Eu sou o sagrado, de coração. Eu acredito, eu sei que a gente sempre vai fazer as coisas da melhor maneira. Errar, a gente sempre erra, mas com esse amor, que é a educação que passa pelo coração, a gente sempre acerta sem querer também, porque o lado, quando é feito com amor, é feito bem feito, né? Então a educação acontece e nós deixamos marcas positivas. Eu acredito nisso, acredito que a gente consegue fazer essa diferença na vida das pessoas. A fé se revela, se perpetua e consolida, mantendo acesa a chama da verdadeira história de amor pelo Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus significa
um amor infinito, que de fato Jesus tem pelas pessoas. Quando ele fala nas bem-aventuranças e quando ele fala no amor, quando ele compartilha isso com os seus, naquela intimidade da Quinta-feira Santa, de fato isso, quando a gente se conecta com isso, a gente realmente sente isso na nossa vida. E dentro da escola, eu sempre procurei, claro que a gente não é perfeito, né? Mas eu sempre procurei no meu trabalho, através da organização do meu trabalho, através da minha didática, das minhas metodologias, do meu esforço, do meu empenho, revelar um pouquinho, né? Seja na geografia, seja na pastoral, seja no ensino religioso, desse amor, que é o amor do Sagrado Coração de Jesus. Estudar numa escola nossa, e eu falo isso também pela minha vivência, é um diferencial. Para a nossa vida, tudo isso que nós vivenciamos aqui, realmente faz diferença na vida. Com certeza, tudo que eu vivi aqui, eu trouxe para a minha vida. Também a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, Madre Clélia também, porque ela foi um exemplo de determinação. O que eu tenho muito, depois até inclusive que eu li o livro do grão de trigo, eu refleti bastante sobre perdoar e ter humildade, porque com tudo que ela passou, ela poderia ter desistido, ela poderia ter ficado brava com Deus, com as pessoas, e ela sempre se colocava em oração. Por onde eu ando, sinto sua presença. Então pensa que a presença do coração de Jesus na nossa vida é tudo. A gente fala que é o aluno que faz a escola, né? Mas há um diferencial na escola confessional. A gente tenta ver com outros olhos. Além do conteúdo, é necessário mostrar para o aluno que existe uma gama de outras visões, que ele precisa respeitar o próximo, olhar pelo próximo e respeitar a si mesmo, né? Então eu acho que aí tem a diferença. E a questão da fé, da religiosidade, porque quando vem algum contratempo, alguma coisa assim, eu acho que ter o alicerce da fé ajuda muito. Ele nos apoia e nos dá força para continuar. Hoje eu vejo o Colégio Imaculada deu um crescimento muito grande, mas que marcou muito as famílias. Quer pelo ensino, porque era um ensino integral, científico, ao mesmo tempo humano, os valores humanos, social, porque de festas que se organizavam, social para conhecer as famílias, e religioso, que até hoje isso continua. É realmente estar no meio de tantas crianças, adolescentes, jovens e mesmo educadores, educandos, fazendo a diferença no acolher, no orientar, no gerar mais vida e jogar luz para que a vida aconteça dentro do coração de cada um. Isso tudo vai permitindo a humanização e um mundo melhor. Então, a Escola do Coração de Jesus, o Coração Aberto de Jesus, é para mim uma escola de amor, uma escola para aprender as virtudes do coração de Jesus, que é a mansidão e a humildade. E ele, na verdade, eu não consigo pensar qualquer outra forma de vida que não seja considerada no coração, né? Que não tenha o aspecto do amor do coração. A história dela, você consegue perceber que é um grão de trigo triturado, pisado, humilhado, destruído, enterrado. O exílio seria esse enterro dela, da semente. Madre Clélia pediu esmola para viver, pediu esmola para poder ter onde morar nesses 16 anos de exílio, sofreu necessidades muitas. E quando ela volta para o Instituto,
aí o grão de trigo é enterrado de verdade, porque quando parecia que ela estava retornando ao Instituto, em 1928, na verdade ela retorna, porque senão o nosso Instituto não seria aprovado pela Igreja, para ficar 2 anos fechada num quarto que dava acesso somente à capela. Tinha um coreto que permitia que ela diariamente contemplasse o sacrário. Então, ela se tornou realmente um grão de trigo que deu fruto, que morreu e o Instituto ressurgiu. E a Igreja consegue reconhecer que esse grão de trigo realmente deu frutos pela beatificação da nossa Madre. Quando, na verdade, eu diria, o único momento de glória da vida da nossa Madre foi a beatificação. Ela não viu a vitória dos seus esforços em vida. Ela recebeu essa glória, essa coroa só na eternidade. Vendo, nesses 120 anos, a bem-aventurada Clélia Merloni sempre pedia às irmãs que fossem lamparinas acesas. É verdade isso? Nas minhas leituras. Portanto, que vocês continuem a ser essa lamparina acesa na vida de tantos educandos, de tantas famílias. E é uma alegria para nós poder neste santuário celebrar, poder dizer para o Brasil: há pessoas que rezam, que consomem suas vidas para que seus filhos e netos não percam a fé. Amém. Quando a pessoa tem fé, quando a pessoa passa por momentos difíceis, ou até momentos muito bons que lembra de agradecer, cada pessoa tem uma devoção, né? Cada pessoa tem. Mas para quem viveu aqui, quem passou aqui, não adianta, a gente volta para o coração de Jesus, é a nossa história, é a nossa base. Eu quero saudar as irmãs apóstolas do coração de Jesus, e não só a Arquidiocese de Curitiba, mas podemos dizer a própria Igreja do Brasil deve muita gratidão às irmãs apóstolas. Por isso eu quero saudá-las carinhosamente. Elas merecem toda a gratidão, todo o louvor, todo o merecimento por 120 anos no Brasil e a partir de Curitiba. A Rede Sagrado hoje, para mim, é uma resposta aos anseios da nossa Madre. Principalmente porque ela ganha o nome do próprio carisma, Sagrado Coração de Jesus, né? Sagrado. Então, a expressão que nós damos a tudo, a pessoa é sagrada, o educador é sagrado, não porque faz parte da rede sagrado, mas porque é uma pessoa com dignidade, com honra, com autoestima, ela é sagrada. Então, o respeito, o carinho, o amor que era próprio da nossa fundadora, com todas as pessoas, que é do coração de Jesus, com as pessoas que ele se encontrava na vida pública, o modo como ele tratava as pessoas. Então, esse ser rede sagrado é atualizar a prática do Evangelho vivida por nossa fundadora e que deseja ser continuada por nós e por nossos educadores. O teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar.